Bom dia a todas, bom dia a todos. Rose, muito obrigada pelo convite. Bom dia, Edmilson, bom dia, Tiago, e bom dia a todos e todas que nos escutam hoje. Estou à disposição. Bom, vou começar com um pouquinho, não vou anteceder, né, ao caso de ontem, do próprio Roberto Jefferson, mas falando sobre sábado, né, quando ele grava um vídeo atacando a ministra do STF, a Carmen Lúcia, com palavras que eu entendi como extremamente agressivas, terríveis. A minha pergunta para a senhora ele extrapolou a liberdade de expressão? E se, na tua opinião, já passou da hora de nós definirmos o que é uma liberdade de expressão, ou se a própria lei, ela permite que uma pessoa possa se expressar sem que a gente fale, não, estou censurando, não estou censurando. Obrigada, Rose. A lei, eu costumo dizer que o direito, ele é óbvio. Ele muito embora as pessoas falem um pouco enrolado, mas o direito é óbvio. E, além dele ser óbvio, ele é uma baliza. Sabe quando a gente vai estacionar o carro e tem um cone de um lado, um cone do outro? A lei existe para isso. E nós já temos no Código Penal uma lei que já tem sobre isso os crimes contra a honra. Se você me permite, você falou que, na sua consideração, aquilo era ofensivo. Não, aquilo não é ofensivo, aquilo é crime. Uhum. E eu gostaria de pontuar que não foi crime apenas contra Carmen Lúcia. Ele também teve crimes contra a corte do STF, que era algo que ele já estava cumprindo em casa por um pedido da PGR. Então, vamos lá. O que é calúnia? Calúnia é quando a gente atribui crime a alguém. Eu assisti ao vídeo. Ele atribui um crime a Carmen Lúcia e atribui um crime também à corte. Ele difamou essa pessoa, porque ele usou várias palavras e eu me recuso a repetir, como ele também injuriou. A gente tem que tomar cuidado que, de fato, o Brasil, na nossa Constituição, nós temos o direito à liberdade de expressão. No caso de vocês, jornalistas, existe o sigilo constitucional da fonte. O Brasil é um Estado democrático de direito que permite a pessoa se expressar. Só que essa expressão, lembra o que eu disse da baliza? Ela encontra limite dentro da própria lei. É a mesma coisa, você está na sua garagem, você vai estacionar o carro na tua garagem. O teu limite é onde está o carro do vizinho. Você não pode ficar invadindo o carro do vizinho, riscar o carro do vizinho, isso é punível. Então, eu gostaria de colocar aqui que desde sábado ele cometeu vários novos crimes. E eu estava olhando aqui antes que as pessoas falaram, e eu escutei o que o Tiago e o Edmilson estavam falando a respeito de campanha. Eu estava vendo muito que as pessoas estavam falando de injustiça, porque o outro candidato não está preso, mas eu gostaria de lembrar que ele estava preso. Ele estava preso, só que no regime domiciliar, que é algo que a própria Constituição garante, que é o princípio da dignidade humana. Ele estava preso porque ele estava correndo um risco de trombose. Eu estava lendo aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele já estava preso. Ele só não vai mais poder cumprir a prisão em domicílio. E o fato dele agora, ele vai voltar a cumprir a prisão no regime fechado que ele estava, e ele agora tem novas prisões, novos crimes a ele atribuído, que são esses que eu trouxe de crimes contra a honra, crimes contra a corte e sem contar o crime ali que foi a tentativa de homicídio. Ficou óbvio. Doutora, o ministro Alexandre de Moraes vem sendo acusado aí muitas vezes, não só pelos bolsonaristas, mas por muita gente de direita, até de esquerda, que ele tem extrapolado um pouco os limites do poder dele de censurar, de censura, que não existe no Brasil essa censura. A senhora acha que há esse exagero da parte dele, ou que ele está fazendo a coisa certa em todos os sentidos? Ou ele está exagerando de um lado e de outro lado ele está fazendo certo? Em suma, como a senhora analisa o comportamento do ministro Alexandre de Moraes de posse de todos esses poderes, aí como presidente, inclusive, do TSE também? Olha, eu gostaria de trazer que a gente tem personalizado muito o debate. Né, eu tenho escutado muito o ministro, a ministra, e tem se demonizado a pessoa, mas ele está simplesmente representando uma corte e todo um sistema. Esse sistema, ele existe há muitos e muitos anos e funciona perfeitamente.
Então, eu não vejo que ele está extrapolando ou que ele só está cumprindo o dever dele. O que eu vejo é que está havendo uma guerra de narrativas, de manipular o que se é colocado e de colocar ali. Então, realmente é uma historinha. Eles, ao invés de falar a corte, eles colocaram o personagem, né, dos ministros e tem manipulado essa questão disso. Mas o que existe com relação ao TSE entram-se os recursos, quem julga ali tem todo um aparato de pessoas, não é o ministro, ele que está julgando, tem todo um coletivo, está julgando perante a lei, e essa lei é cumprida, isso existe desde sempre. Falando o que tem se falado a respeito da censura, não é censura, isso é a questão de direito de resposta. Né? A gente já teve casos o Brizola teve direito de resposta com a TV Globo, que foi falado no ar no Jornal Nacional. Então, por que agora isso está sendo colocado? Será que o problema é agora ou é a maneira como as pessoas estão contando essa história? Eu gostaria de que a gente começasse a voltar naquele exemplo da baliza e se perguntar se isso, né, se fosse realmente na nossa casa, no nosso vizinho, será que isso é exagero, você querer respeitar as regras do jogo? Eu não vejo dessa forma. Essa fulanização da justiça que a senhora está falando aí, ela não teria começado exatamente com as acusações do PT contra o Sérgio Moro, por exemplo, dando a ele toda a culpa pelos processos do Lula, quando na realidade os processos foram julgados por 3 cortes diferentes e que confirmaram os resultados lá da primeira vara? Obrigada, Edmilson, é uma excelente pergunta, e eu adorei o fulanização, se me permite eu vou usar e dar crédito. Achei inteligentíssima a sua colocação, muito obrigada. Tem estudos que atribuem essa espetacularização da justiça desde o início da TV Justiça, quando a gente começou a transmitir os julgamentos. Então, não é de hoje esse movimento. Inclusive, alguns países criticam essa espetacularização nossa, de ter uma televisão da justiça. Tem alguns debates e sobre como isso influencia a percepção da justiça na sociedade, porque a justiça ela é um valor, né? O que é justo para mim pode não ser justo para Edmilson, pode não ser justo para a Rose, para o Thiago e para quem não está ouvindo, mas a partir do momento que o Poder Judiciário tem uma emissora e que se chama TV Justiça para publicizar os atos deles, não que a justiça não seja pública, né? Em muitos casos, tem casos que são de segredo de justiça. Mas será que é dessa forma que tem se colocado? Então, essa pergunta que você me fez, ela não é de hoje que nós temos visto dessa forma. Não começa a partir de Lava Jato. Essa fulanização da justiça, a personalização, tem vindo há muito tempo. Lembra do Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes também foi muito criticado e trazido. Eu lembro que ele também teve questões de humoristas, né, que faziam coisas contra ele por conta das coisas que ele aparecia na própria TV Justiça. A senhora considera um erro isso? Eu considero. Eu acredito que justiça é justiça, executivo é executivo e legislativo é legislativo. Eu considero não a TV Justiça um erro. A transmissão dessas audiências, eu não acredito que seja dessa forma que a gente deve conduzir o processo. Bom, deixa eu só colocar aqui, tem uma ouvinte nossa, a Rose, está dizendo o seguinte: Rose, é absurda a colocação de vocês petistas em relação ao Roberto Jefferson, vinculando Jefferson ao Bolsonaro. Vocês acham que Bolsonaro iria planejar esse absurdo a uma semana das eleições? É fácil macular a imagem de alguém sem provas nas redes sociais e na mídia. E ela diz que o próprio PT acabou... Vocês já imaginaram se não foi o PT que pensou em fazer isso? E ela manda uma foto do Lula com Roberto Jefferson e o Zé Dirceu. Pois Rose, se você ouviu o programa aqui desde o começo, eu coloquei que o Roberto Jefferson, ele já fez parte do governo petista, foi um apoiador do governo petista, não que fez parte, foi um apoiador do governo petista e quase implodiu o PT quando ele fez as denúncias em relação ao mensalão.
ele estava no ostracismo, ele voltou à vida política, ressuscitado pelo bolsonarismo, e ele, assim, uma linha acessória do bolsonarismo. Não tem, gente, contra fatos, não há argumentos. Não é uma invenção de jornalistas, não é uma invenção nossa. O Roberto Jefferson, hoje, ele é aliado ao Bolsonaro. Ele defende a mesma pauta. E ele, então, não tem como você dizer para a gente assim, olha, vocês estão maculando a reputação do Bolsonaro. Se você estiver falando em relação ao fato de que nós colocamos aqui que o Roberto Jefferson teria sido orientado, isso é o que está rolando nos bastidores da política, que houve uma orientação, só que ninguém estava contando que ele reagiria com os tiros. Sinto muito, Rose, mas o programa, ele está aqui para falar todos os lados e todas as vertentes. Não é um programa petista, não é um programa bolsonarista, é um programa de opinião, é um programa em que nós trazemos os fatos aqui e nós analisamos as notícias. Tiago. Doutora, eu queria abordar essa questão do Jefferson, porque o pessoal está atrelando muito a questão da ministra Carmen Lúcia, mas ela foi apenas o estopim para que entrassem na justiça pedindo a prisão dele novamente em regime fechado. Porque na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele levanta vários pontos em que ele descumpriu o que seria as regras da prisão domiciliar. E aí ele levanta lá pontos contatos com o PDT, com o PTB, perdão, que é o partido dele, e outras ações. Na avaliação da doutora, demorou demais para se voltar ao regime fechado, porque ali fica claro que ele já estava descumprindo há algum tempo já as condições da prisão em regime domiciliar, e também que outros tipos de crime que ele pode responder agora, porque ele demora para se entregar, ele ataca policiais, ele pode chegar a responder por tentativa de homicídio. O que pode pesar contra ele agora? Tiago, obrigada pela sua pergunta. Eu não posso dizer se demorou ou se não demorou, porque cada corte tem um processo. Então, isso foi o que a gente teve no sábado de um estopim, mas a gente não sabe se a corte já estava sendo provocada com relação a isso há algum tempo. O que eu posso te dizer, lembra que eu falei das balizas? É que o direito à prisão domiciliar, ela é um benefício que tem os requisitos previstos no Código de Processo Penal. E, no caso dele, ele estava para se tratar de saúde, não era para ficar cometendo novos crimes. E ele não fez isso. Ele desrespeitou completamente a prisão domiciliar. Os requisitos dela de acordo com o Código Penal. A questão de demora ou não, a gente tem que ver dentro de todo o processo. E vamos falar, o processo tem um tempo diferenciado do que a gente vê na sociedade, principalmente agora que a gente tem esse costume de ser tudo muito instantâneo, né? Antes uma carta levava um mês para chegar, hoje a gente manda um WhatsApp e chega em 3 segundos. Nós estamos falando aqui, cada um em um ponto diferente da cidade, coisa que isso antes era impossível. A questão do tempo, ela é relativa, o que não é relativo é a questão do direito. E a questão do direito ele infringiu as condições da prisão domiciliar, que era um benefício que ele estava usufruindo, e ele fez novos crimes, seja na modalidade virtual, quando ele gravou o vídeo, que ele cometeu calúnia, injúria e difamação contra a pessoa da Carmen Lúcia, e contra a Corte do Supremo Tribunal Federal, que ele chegou a falar como latrina. Você perguntou dos crimes que ele pode responder. Além desses que eu trouxe, ele também pode responder por tentativa de homicídio. Aí vai ter inquérito policial e todo o devido processo legal para colocá-lo. E o que eu gostaria de trazer também, que nesse caso específico, além de crime, cabe reparação cível. Se a Carmen Lúcia quiser processá-lo na esfera cível, ela, como pessoa física, pode, inclusive, receber danos morais. Agora, doutora, usando essa tua analogia em relação às balizas, né? Nós temos visto 2 campanhas, assim, cada um fala, porque um é mentiroso, o outro é mentiroso, e com muito uso de fake news, tanto que nós tivemos na semana passada a ministra, né, dando direito de resposta em mais de 180 pedidos, né, da campanha do Lula. Depois ela voltou atrás, suspendeu, mandou para o plenário e reduziu
mas o Lula vai ter direito de resposta em mais de 100 inserções durante esta semana. Pegando esse uso das fake news e do que a gente tem visto, isso é censura, isso não é, a lei hoje, a legislação hoje, ela consegue ser balizadora no sentido de dizer isso é censura ou não é? Ou a senhora acha que nós precisamos e os juristas precisam se voltar para um debate sobre essa questão da liberdade de expressão, principalmente com o advento das redes sociais? Rose, a lei existe. Ela está no Código Penal, que eu acabei de trazer. Calúnia, difamação, injúria, ela já existe. E o que a gente tem que ver que a fake news, a Organização das Nações Unidas nem usa esse termo de fake news, ela usa o termo de desinformação, que é algo que serve para desinformar, para tirar o poder da informação. Lembrando que o direito à comunicação e o direito à informação são direitos humanos fundamentais. Então, isso é uma grave violação aos direitos humanos. Começa por aí. O Brasil já tem arcabouço jurídico suficiente para tratar do tema. O que a gente... E sempre tivemos, tá? O que a gente chama de desinformação, a gente sempre teve. A questão do, por exemplo, quando o Orson Welles falou que a rádio estava sendo invadida por ET, aquilo era uma desinformação. A Terra. Era da guerra, né? A Terra estava sendo invadida. A Terra estava sendo invadida por ETs. Aquele eu gosto de trazer que aquele é o primeiro caso de desinformação em massa. A questão que a gente traz das fake news, que a gente chama de desinformação, é o dolo, a vontade de utilizar aquela falsa informação, ou às vezes até a informação que ela é verdadeira, mas ela é manipulada de forma indevida. Então, por exemplo, hoje é dia 24 de outubro de 2022, e eu estou aqui com o Edmilson, o Thiago e a Rose e todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Aí hoje você pega a minha fala e daqui a 20 anos utiliza isso fora de um contexto, o que eu falei era verdade? Era. Só que tirar isso do contexto é doloso, você tem uma intenção de fazer algo. E é isso que eu gostaria de trazer sobre a desinformação. É a intenção, é o dolo. Existe o dolo? Existe aquela vontade de desinformar? Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, eu falo, gente, acho que hoje vai chover, então não vou lavar roupa. Aí chove. A Ive informou vocês errado? Eu tive a vontade de informar errado? Não. Entendi. Agora, quando você tem aquela vontade, e a gente vê essa questão da desinformação, a gente está vendo no período eleitoral, mas nós já vivenciamos com relação à saúde, no caso da pandemia do Covid, que foi escancarada. A gente já viu também aquela questão de emprego, que fala, vai ter mutirão de emprego, e chega lá e não tem mutirão de emprego coisa nenhuma, as pessoas ficam ali totalmente à beira, sem eira nem beira, e isso tem um dolo. E é importante, eu gostaria de trazer uma coisa que, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a desinformação, ela é resultado de dinheiro e poder. Então, eu, Ive, falando é uma coisa, várias outras pessoas falando o mesmo discurso é outra completamente diferente. E aí, voltando a essa questão que você me perguntou, Rose, se a questão de alcance, uma coisa somos nós duas aqui, nós quatro, pessoas comuns falando, outra bem diferente é uma pessoa que tem N mil seguidores. O alcance dela é diferente, e isso a própria legislação já tem no Código Penal quando isso é propagado em termos maiores, e não é só propagado em rede social. Se eu chego, por exemplo, na porta do Edmilson, acredito que ele está trabalhando de casa, com aquele carro de som da pamonha e começo a fazer injúrias contra ele com o carro de som da pamonha, que aí todo mundo que está perto ouve, não é só ele, o porteiro, a família, todo o bairro escuta, a minha pena é aumentada. Agora, doutora, deixa eu aproveitar, já que a senhora é da Comissão de Direitos Humanos da OAB, assédio eleitoral que nós estamos vendo e que aumentou muito nessa campanha, principalmente em relação às corporações e empresas, né?
nesse domingo eu estava vendo uma matéria de uma empresa que fez um evento durante um almoço com um deputado que apoiava, inclusive, o Bolsonaro, e que colocou todos os trabalhadores de camisa verde e amarela e que prometeu um pernil para cada um que votasse no Bolsonaro e levasse o ticket lá, o comprovante de votação que votou no Bolsonaro. Enfim, esse assédio moral é um desrespeito aos direitos humanos e ao direito do inviolável do voto de ser privado, né? Eu sou membro da da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB de São Paulo. Ah, tá. Mas eu sou uma militante dos direitos humanos. Uhum. Sim, o voto pela Constituição Federal, ele é secreto e sigiloso e inviolável. Ninguém tem o direito de violar o seu voto. Essa conduta que você descreveu, Rose, ela não é assédio, ela é crime. E está prevista na lei eleitoral. Eu vou voltar de novo à baliza. Todas essas condutas que a gente está falando, temos que tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa, não são mera opinião, elas são crimes. Elas são criminosas. E acredite, para a gente ter algo na legislação que diz que é crime, é muito importante. É um avanço civilizatório que vocês não têm noção do que é. Uma coisa é você ter uma norma ali, outra é ter a força da lei. Então, isso que você trouxe, Rose, é crime. Não, quando eu falei assédio eleitoral, doutor, eu estou falando como o Ministério Público do Trabalho tem tratado essa questão. Na semana passada nós entrevistamos aqui uma procuradora do trabalho e eles têm chamado primeiro de assédio eleitoral e crime quando eles vão, fiscalizam e a pessoa é imputada no crime. Quando eu li essa matéria e eu vi um empresário oferecendo um pernil, para mim isso é crime e compra de voto, isso é claro na legislação eleitoral. É nesse sentido que eu usei a palavra assédio. Sim, sim. Quando a gente fala, eu tenho trazido isso porque as narrativas estão sendo muito manipuladas de uma forma que elas são suavizadas. Então, eu quero sempre lembrar que a gente tem balizas. Sim, não, mas a minha intenção não foi suavizar, não. Não, mas não é pessoal, eu estou trazendo isso para todos os ouvintes, para todas as pessoas que estão nos escutando hoje e que vão nos escutar algum dia. Que hoje, no Brasil, nós temos lei. E esse tipo de conduta, ela não está de acordo com a lei. Portanto, ela é criminosa. E, como criminosa, de acordo com o devido processo legal, que se apuram as condições, se apuram os fatos, se apuram as devidas provas, elas podem, sim, ter as penas delas. Lembra da lei da ação e reação? Dentro dessa baliza, a gente tem uma reação. E isso tem todos os canais para se colocar. Tem um ouvinte... E obrigada, só para concluir... Obrigada por ter lembrado disso. Também é uma grave violação aos direitos humanos. Sim, sim, terrível. O nosso ouvinte, o Paulo, da Vila Nogueira, ele está perguntando se dizer que o Lula foi condenado, preso e descondenado é uma desinformação. Não. Não. Ele respondeu a um processo, não respondeu? Ele foi condenado, não foi? Depois ele foi descondenado. Isso... Eu acredito que não é isso. Vamos lembrar da calúnia, da injúria, da difamação? É quando você fala, olha, mas ele fez isso, isso e aquilo outro. Né? Você, ele é um ladrão, ele é um condenado. Isso aí você está colocando a sua opinião. Agora, quando você coloca de uma forma muito mais agressiva, não tem... O Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Corrupção passiva e a lavagem de dinheiro. Isso o coloca como um ladrão. Corrupto é ladrão, certo? Então, chamá-lo de ladrão, ou de descondenado também no caso, certo? Porque houve esse processo todo lá no STF, não é uma injúria, não é uma mentira que a gente está falando, que as pessoas estão falando, certo? É nesse sentido que eu falo que o TSE, quando proíbe propagandas nesse sentido, ele está, me parece, né? Eu não sou advogado, mas me parece extrapolando do seu poder de censura, né? Certo? Porque você está falando verdades. Aconteceu contra a Jovem Pan, por exemplo, certo? Que a Jovem Pan estava falando algumas verdades sobre o Lula, outras coisas podiam ser mentira. Então, acerte-se com as mentiras, certo? E processe-se quem fala mentira. Agora, quem fala a verdade não pode ser censurado também.
certo? É esse o problema que acontece hoje no próprio jornalismo. A gente está falando assim de uma maneira geral, porque nós estamos sendo atingidos quando um ministro se avora a colocar censura em emissoras ou em jornalistas que estão falando a verdade. Isso já aconteceu com relação ao Antagonista, por exemplo, que foi censurado uma reportagem baseada num documento que estava num processo que não estava sob sigilo, entende? Então, para mim, isso é extrapolação, né? No tempo que eu tenho de vida, já enfrentei muita censura na época da ditadura, certo? E hoje eu estou vendo que essa coisa começa a se repetir dessa forma, certo? Muito parecida com aquela que existia no tempo da ditadura. Esse é o nosso problema, doutora. Certo? Edmilson, a questão da censura, de fato, é verdade. O que a gente fala de, por exemplo, o UOL foi processado para tirar matérias do ar com relação ao Flávio Bolsonaro, isso nesse ano. O Estadão ficou sob censura por conta de matérias do Sarney durante 10 anos. Eu acho que a questão, a gente tem falado muito, o que está sendo falado com relação à censura é sobre o direito de resposta, né, que a Rose trouxe. Sim. Das inserções, era do direito de resposta, isso é uma coisa. E a outra coisa que você trouxe de outras emissoras é exatamente disso, é do limite que está se extrapolando. Então, e aí, você concorda que, voltando ao caso da baliza, você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala. Sim. Já diz o ditado, fala o que quer, ouve o que não quer. Mas a lei prevê isso, né, doutora? A lei prevê. Ofende, calunia, injuria alguém, você pode sofrer um processo legal, certo, contra isso. Eu mesmo já sofri 3, ganhei os 3, mas é outra história aí, certo? Edmilson, eu lembrei agora do Paulo Francis, a gente tem N casos de pessoas, não é o primeiro e nem é o último, eu acredito que a questão é de como essa informação está sendo colocada. Eu acho que, respondendo ao ouvinte Paulo, eu não gravei o bairro. Você falar uma coisa, como por exemplo, hoje está um dia de sol em São Paulo. Hoje é um dia de sol em São Paulo e vai chover, então você fica na sua casa. E aí eu tenho um dolo, porque eu tenho alguma intenção com aquela desinformação, isso é desinformação. E aí quando eu ultrapasso isso de forma que atinja a honra de alguém, ou que venha trazer prejuízos econômicos para outra pessoa, isso está passível de sanções penais, sanções cíveis. O fato do Lula ter sido descondenado, alguém chamá-lo de ladrão hoje, isso cairia na injúria e difamação? Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo dessa forma, até porque a gente tem que, como o Edmilson lembrou, entender o que é o vocábulo, né? As pessoas falam muito ladrão. Tem até meme dele que fala que roubou o coração, então, né, Lula ladrão roubou meu coração, então eu não vejo isso, que o próprio personagem utiliza, quando a gente fala, né, ladrão de coração e ladrão de estrelas, a gente está sempre falando disso. Eu não acho que a questão é de falar ladrão, o que a mais, e o próprio Edmilson trouxe isso, né, o que está sendo dito a mais. Tá certo. Nesse processo. Então, em resposta à pergunta, eu acho que não é o que se fala dessa forma, e sim o que você está atribuindo a mais nisso. Olha, doutora, tem uma pergunta aqui do Fabrício Vila Teixeira. Gente, nós estamos entrevistando a doutora Ive Faria Santos. Ele está perguntando para a senhora qual a diferença jurídica de descondenado e inocentado. Olha, descondenado é que ele não tem mais a condenação que estava por ele. Inocentado é quando ele não tem mais nenhum crime a ele atribuído. Então, eu vou trazer aqui, digamos, Ive, eu fui condenada por injúria. Colocaram aqui que eu fui condenada por injúria, e aí a minha pena é pagamento de R$3.000. E aí, depois disso, entra um novo processo, e aí aquela condenação, ela não vale mais. Eu não tenho mais a condenação. Eu fui descondenada. Agora, eu chego e faço a revisão criminal daquele processo, e ver que aquele processo teve uma série de erros,
que aquele processo não deveria ter sido conduzido daquela forma, que tinha provas ali ilícitas ou ilegais, por exemplo, aquele processo torna nulo, eu sou inocentada. Que não tem mais nenhum crime que a mim foi atribuído. Respondi? Acho que sim. Tem mais uma pergunta aqui. Agora, a gente já vai terminar, viu, doutora? O Claudemir está perguntando por que o Lula tem direito de resposta quando ele é chamado de ladrão e o Bolsonaro não tem quando é chamado de genocida. Só um minuto aqui que eu quero acrescentar, só para falar aqui que acabou de sair uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, só para contribuir para o ouvinte, que determinou a remoção de pelo menos 21 posts das redes sociais do ex-presidente Lula e de aliados sobre aquela história do salário mínimo, de que o Paulo Guedes ia reduzir o salário mínimo, só para salientar que a justiça também decide para os dois lados, tá? Logo no início da faculdade, eu aprendi que pau que dá em Chico, dá em Francisco. O direito, ele não socorre aqueles que dormem. Se eu me sinto ofendida por algo e eu procuro o judiciário e falo, olha, estão me chamando de ladra, eu não quero ser chamada de ladra, eu exijo o direito de resposta, e o judiciário entende que eu tenho direito de resposta, eu terei. Eu não sei dizer se o candidato em questão ajuizou a ação no Poder Judiciário competente, no caso do Tribunal Superior Eleitoral, pedindo para a postagem dele ser removida. Você sabe, o ouvinte sabe se ele pediu isso? Então, não é que um tem e o outro não tem. Ele pediu. E aí entra como foi que ele pediu, como está essa ação para o Poder Judiciário julgar. Não é questão do vocábulo, né? Trazendo aquela questão que o Edmilson falou das palavras. Não é questão da palavra, é do que foi pedido, o que está nos autos. Alguém, por um acaso da campanha, pediu para ser removido de genocida? Tá certo. Bom, e eu quero agradecer a doutora Ive Faria Santos, que esteve conosco aqui, esclarecendo, e os ouvintes, inclusive, participaram bastante. Muito obrigada, doutora, pela entrevista. Eu quero agradecer, principalmente a você, Rose, pelo convite, e eu quero agradecer o Edmilson e ao Tiago, que estão aqui, porque, nesse momento, lembrar da nossa vocação de Estado de Direito é fundamental, e agradecer também à Rádio Bandeirantes pela oportunidade, pelo espaço, e dizer que eu estou completamente à disposição para a gente sempre trazer luz. Eu gosto, no direito a gente diz que a ciência do depende. Pergunta, pode, não pode? Depende. A gente tem que sempre olhar o caso concreto, olhar como estão sendo feitas as coisas. E nesse momento eu acho que a gente tem que sempre se perguntar, o que tem de informação realmente em cada coisa? E daí salientar a importância de ter uma emissora e de termos jornalistas como Edmundo, a Rose e o Tiago aqui à disposição para trazer esses dois pontos. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Bom, para terminar aqui, para a gente poder ir para o intervalo, o Edivaldo está dizendo assim, bom dia, vamos chamar de inocente então. Esse é o Brasil, num país de mentira onde se fala a verdade é crime. Sobre o Roberto Jefferson, foi planejado, só que deu errado, meu Deus, notícia da mídia militante para tentar abalar a campanha, mas não vai abalar. Rose, você falou que o Roberto Jefferson entrou no embalo do Bolsonaro. Pense aqui, só se for no sentido figurado. No mês passado, o Roberto Jefferson entrou com uma ação queixa-crime no Superior Tribunal contra o presidente. Você sabe disso? Aliado à TAI de Valde, eu sei sim. Inclusive, a campanha do Bolsonaro ressuscitou isso ontem para dizer que não era aliado. E só que o deputado Ottoni, quando o ministro foi escalado para poder resolver o problema, né, que na verdade não era um problema nenhum, foi um crime porque houve um ataque contra agentes policiais, o Ottoni falou assim, o Bolsonaro colocou o ministro para poder defender o nosso Roberto Jefferson. Então não preciso dizer mais nada, né? E com isso nós vamos para o intervalo.